Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Aprovação PGE. Em instantes, a sua aula de revisão vai começar. Mas antes disso, deixa eu te fazer um convite. No dia 11 de novembro, teremos a Black Friday do Aprovação PGE com descontos incríveis, oferta em dobro e deixa eu te falar. Se você clicar no link que está aqui nessa descrição, você vai ter acesso a todas as informações e de quebra a um curso gratuito de jurisprudência. O nosso mapa da jurisprudência, estudo direcionado dos informativos do STF, do STJ. Basta se inscrever na nossa Black que você já vai ter acesso imediato a esse curso de forma gratuita. Então não perde tempo, se inscreve na nossa Black e agora uma boa revisão. Olá pessoal, como estão? Eu sou a professora Camila Sabonge e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para a nossa revisão final de Direito Processual do Trabalho, né? Então, hoje a gente vai estudar com enfoque em precedentes vinculantes atuais do TST. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o TST, ao longo de 2025, vem firmando diversos precedentes vinculantes em sede de incidente de recurso de revista repetitivo. Precedentes vinculantes que, como o nome diz, são obrigatórios, né? De respeito obrigatório por todos os tribunais trabalhistas. E em uma das levas em específico dessa reafirmação, dessa firmatura de precedentes, nós tivemos reafirmação de entendimentos já sumulados do TST, o que nos traz um certo interesse nessas teses. Por quê? Porque a gente observa que em várias provas de procuradorias existe uma cobrança, né, reiterada de entendimentos sumulados do TST. Então, juntando essas duas tendências, as teses vinculantes de 2025, que reafirmam entendimentos que já eram sumulados do TST, se tornam muito importantes e são grandes apostas para que venham a cair na prova de vocês. Em específico, nós tivemos uma temática que teve muitos temas que foram reafirmados, né? Que foi a questão do ônus da prova. E foi o tema que eu escolhi para a gente comentar aqui. Mais do que isso, o ônus da prova também acabou sendo objeto, né, de uma das decisões mais importantes que nós tivemos dos últimos tempos para quem estuda para procuradorias, que foi a questão do ônus da prova nos casos de terceirização da administração pública, que é um entendimento que também veremos na aula de hoje. Vai ser o último julgado que veremos hoje, que é o tema 1118 do STF. Então, começaremos falando de ônus da prova, veremos todos esses precedentes vinculantes de incidente de recurso de revista repetitivo do TST que reafirmam súmulas, indicarei quais são as súmulas que foram reafirmadas também, e depois a gente fecha a nossa aula com o tema 1118 do STF. Dessa forma, a gente vai otimizar ao máximo esse nosso tempo de revisão de 1 hora de Direito Processual do Trabalho. Então, vamos lá? Então, começaremos aqui, né, com a minha apresentação. Eu sou a professora Camila Sabonge, para quem não me conhece, eu tenho um Instagram direcionado ao estudo do direito do trabalho e processo do trabalho. Então, caso vocês tenham interesse de fazer revisões rápidas ou se atualizar por meio de vídeos curtos, é só me seguir lá no Instagram. Agora, sem mais delongas, pessoal, vamos a uma breve recapitulação do que é ônus da prova, para aí sim a gente começar o nosso debate em cima de precedentes vinculantes. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de ônus da prova, a gente vai ter que se utilizar do artigo 818 da CLT. Esse artigo 818, ele traz como regra geral o ônus da prova estático, ou seja, aquele ônus da prova rígido, ônus da prova que vem fixo na legislação e vai ser sempre da mesma forma para todos os processos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o ônus da prova estático, ele determina que diversos fatos, que alguns fatos serão preenchidos, serão provados, né, pelo reclamante e alguns fatos serão provados pelo reclamado, tá? Em todo o processo, independentemente do tema. Então, o ônus da prova estático prevê essa regra geral que vai ser aplicada independentemente do processo, sendo alguns fatos aplicados o ônus
ao reclamante e outros fatos aplicado o ônus ao reclamado. E quais são esses fatos? Pessoal, a gente tem que levar em consideração que o ônus da prova estático, ele é distribuído com base no princípio do interesse. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os fatos que são de interesse provar do reclamante serão ônus de prova do reclamante. E os fatos que são de interesse serem comprovados pelo reclamado serão ônus da prova do reclamado. Ou seja, quando eu estou pleiteando o reconhecimento de um vínculo empregatício, a quem interessa a comprovação de todos os elementos do vínculo empregatício? Obviamente que é de interesse do reclamante, porque se ele consegue comprovar que os elementos do vínculo empregatício estão previstos, estão evidenciados no caso, ele consegue levar à procedência do pedido do reconhecimento do vínculo. A isso nós chamamos de fatos constitutivos. São os fatos que constituem o direito do reclamante. E obviamente que os fatos que constituem o direito do reclamante são interesse direto do reclamante de que sejam comprovados, de que sejam provados no âmbito do processo. Por isso, de acordo com o princípio do interesse, né, é ônus da prova do reclamante comprovar os fatos constitutivos. Então, de acordo com o ônus da prova estático, fato constitutivo é de ônus de prova do reclamante. Em contrapartida, a quem interessa comprovar que, na verdade, existe algum fato que impede que o direito do trabalhador ocorra, ou que extingue o direito desse trabalhador, ou que modifica de alguma forma o direito desse trabalhador. Esses fatos são de interesse do reclamado. Então, esses fatos, de acordo com o ônus da prova no seu âmbito estático, são relegados para o reclamado, tá? Então, de acordo com o princípio do interesse, interessa ao reclamado comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Portanto, é ônus do reclamado. Professor, eu não sei o que são fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Eu explico. Pessoal, vamos pensar num fato extintivo. Exemplo, o empregado, ele pleiteia numa reclamação trabalhista o pagamento de horas extras. Aí, chega a contestação e o empregador, ele diz o seguinte, ok, ele até fez horas extras, só que eu paguei essas horas extras que ele fez. Ou seja, o direito existe, mas a pretensão desse direito está extinta, porque já foi pago, né, para o trabalhador, para esse empregado. Isso são fatos extintivos do direito do autor, tá? Portanto, é ônus da prova do empregador, quando ele alega que já pagou as horas extras. Outro exemplo, modificativo. Então, fato modificativo. Exemplo, o autor, o empregado, ele ingressa com reclamação trabalhista falando assim, eu tinha vínculo empregatício com aquele empregador, eu prestei serviço durante 2 anos com o vínculo empregatício, eu quero reconhecimento do vínculo com o pagamento de todos os direitos, todas as verbas trabalhistas que são oriundas da CLT. Ok, aí chega na contestação e o empregador fala assim, realmente ele prestou serviço, mas ele prestou serviço como autônomo, ou ele prestou serviço como PJ. Perceba que eu não estou negando a prestação de serviço, mas eu estou modificando a existência e a forma com a qual essa prestação de serviço foi feita, ou seja, é um fato modificativo, portanto, quando eu alego um fato modificativo, eu atraio o ônus da prova para mim, porque fatos modificativos, o ônus da prova é do reclamado, né, da empresa, nesse caso do meu exemplo. E fatos impeditivos, por fim. Vamos pensar que um empregado, ele pleiteia, né, o pagamento em dobro das férias, porque ele não gozou das férias. Ou seja, ele trabalhou durante 1 ano, que era o período aquisitivo de férias, e depois no ano seguinte, que ele tinha direito de gozar das suas férias, o seu empregador não concedeu as férias para ele, ou concedeu a menor.
E aí, o que acontece? Ele ingressa com uma reclamação trabalhista pleiteando o pagamento em dobro em razão da supressão do seu direito de férias. E aí, chega a contestação, a empresa fala assim: olha, realmente ele trabalhou durante um ano, ele tinha direito a férias, mas ele só gozou de 20 dias de férias porque ele vendeu os outros 10. Opa, perceba que aqui eu estou alegando um fato impeditivo do direito do autor, ou seja, ele tinha o direito, contudo, foi impedida a concessão dessas férias em razão dele ter vendido essas férias. Fatos impeditivos, quando alegados pelo reclamado, são seu ônus de comprovação. Então, quem tem que comprovar que o trabalhador ele efetivamente vendeu suas férias é o reclamado que está alegando essa venda. Ok, pessoal? Então, aí vocês conseguem observar como é a sistemática do ônus da prova na sua modalidade estática, a distribuição estática do ônus da prova, que vem com base no princípio do interesse. Agora, nós temos uma outra modalidade de distribuição do ônus da prova que é excepcional, é uma exceção. Ou seja, quando eu não tenho nenhuma previsão legal de aplicação dessa outra modalidade de ônus da prova, que é o ônus da prova dinâmico, distribuição dinâmica do ônus da prova, sendo uma exceção, eu preciso ter uma previsão em lei dessa aplicação, ok? Ou eu tenho que ter uma jurisprudência reiterada, né, e consolidada dessa distribuição, ou eu posso ter o quê? Uma aplicação dessa inversão, dessa modificação do ônus da prova por meio de uma decisão do juiz no processo. Então, veja bem, eu só vou me utilizar da distribuição dinâmica do ônus da prova quando eu tiver ou previsão legal ou entendimento jurisprudencial consolidado, tá? Ou eu tenho que ter o quê? Uma decisão fundamentada no processo para que a parte seja cientificada de que esse ônus está mudando. E essa decisão, ela vai ser fundamentada no quê, professora? Ela vai ser fundamentada na peculiaridade da causa. Então, o juiz analisa aquilo e fala assim, opa, a distribuição estática do ônus da prova vai prejudicar a produção probatória nesse caso, em razão de uma peculiaridade qualquer. Então, nessa situação, irei inverter o ônus da prova. Mas o que é mais comum de acontecer é a inversão do ônus da prova, né? Quando nós temos uma maior aptidão de uma das partes para produzir a prova, em detrimento de uma maior dificuldade de produzir a prova da outra parte. Então, veja bem, quando eu estou falando da distribuição dinâmica do ônus da prova, estou falando de uma possibilidade de distribuição diferente do que nós acabamos de ver, tá? Que pode acontecer por meio de decisão judicial, mas o juiz tem que fundamentar essa decisão e essa decisão não pode causar um prejuízo demasiado para a parte que vai ter o ônus sendo incumbido a ela. Ou seja, quando eu estou distribuindo esse ônus da prova de forma inversa, invertendo o ônus da prova, com base na aptidão maior que uma parte tem para produzir essa prova, eu preciso dar chance para que essa parte consiga se desincumbir do seu ônus. Portanto, eu não posso ter uma decisão surpresa, ou seja, teve petição inicial, teve contestação, teve toda a fase de instrução, produção de prova, chegou na sentença, o juiz olhando aquilo lá, fala o seguinte, eu vou inverter o ônus da prova agora e já vou julgar esse caso. Pode isso? Na própria sentença acontece a inversão do ônus da prova, sem dar chance às partes para se desincumbirem desse ônus? Lógico que não, pessoal. Quando eu tenho a aplicação da inversão do ônus da prova, eu preciso ter a concessão de possibilidade para que a parte se desincumba do seu ônus. Portanto, quando a inversão do ônus da prova é feita por meio de decisão judicial fundamentada, essa decisão precisa ser dentro da fase de instrução, no momento no qual a parte que está tendo o ônus da prova relegado
a Si tem a possibilidade de produzir as provas, ok, pessoal? E aí eu chego numa questão muito importante aqui. Pessoal, não é decisão surpresa quando eu já tenho uma previsão legal de que o ônus da prova será invertido. Um exemplo clássico. Nós temos a previsão na CLT de que para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, haverá a obrigação do empregador promover o controle de ponto dos seus empregados. Então, no estabelecimento com mais de 20 trabalhadores, a empresa é obrigada a elaborar controle de ponto. Isso significa que, se tiver uma reclamação trabalhista de um desses empregados, dizendo que fez horas extras, dizendo que, enfim, não teve respeito de duração de jornada, quem vai ter que apresentar o controle de ponto nesse processo? É o empregado? Não é, é a empresa. Por quê? Porque a CLT prevê que, nesse caso, tendo mais de 20 trabalhadores, quem tem o ônus de elaborar o controle de ponto é a empresa. Isso significa que é a empresa que terá que apresentar o controle de ponto nesse caso. Percebam que, apesar do controle de ponto ser um fato constitutivo do direito, é ônus da parte da empresa apresentar o controle de ponto. E por que isso? Porque a própria legislação previu uma inversão do ônus da prova, nesse caso em particular do controle de ponto. Por quê? Porque existe uma maior aptidão da empresa em apresentar essa documentação, justamente porque quem elabora o controle de ponto, quem tem posse dessa documentação é a própria empresa. Então, nesse caso, se a empresa com mais de 20 trabalhadores não apresentar o controle de ponto na sua contestação, a gente vai acontecer o quê? Vai presumir verdadeira a jornada alegada na petição inicial, ok? Então, nesse caso, como temos previsão legal, a gente não precisa de uma decisão judicial no processo estipulando que o ônus da prova é da empresa. Por quê? Porque existe uma previsão legal, né? E a lei é de conhecimento de todos, né? Muito que bem. A mesma coisa acontece quando a gente tem entendimento sumulado do TST. Justamente por isso é tão importante que a gente entenda a distribuição do ônus da prova previsto nas súmulas do TST. Por quê? Porque quando temos um entendimento sumulado do TST distribuindo o ônus da prova de forma diferente do que é previsto na CLT, né? Então, um ônus da prova sendo distribuído diferentemente do que é a distribuição estática do ônus da prova, se tiver súmula, não haverá necessidade de uma decisão fundamentada do juiz. Por quê? Porque o entendimento sumulado, né, ele é vinculante e ele deve ser também de conhecimento de todos. Ok, pessoal? Então aqui nós tivemos um rápido resumo, uma rápida recapitulação, uma rápida revisão do que é a matéria ônus da prova, tá? E agora a gente passa para onde? A gente passa para o objetivo da produção probatória, né? Quando a gente fala de ônus da prova, o que é muito importante a gente entender é o seguinte: ônus da prova é uma ferramenta de decisão. Professora, não entendi. Explico. Se eu tiver provas constituídas nos autos, independentemente de quem produziu, eu não me utilizo do ônus da prova. Ônus da prova só é utilizado quando eu não tenho provas nos autos ou quando as provas são insuficientes. Ou seja, vamos pensar no exemplo do controle de ponto. Ou não, na verdade, vamos pensar no exemplo do controle de ponto. Vamos pensar no exemplo do controle de ponto. Se porventura a empresa ela não apresentou o controle de ponto, tá? Só que aí, na prova testemunhal, né? O empregado ele levou várias testemunhas e as testemunhas corroboraram as alegações da empresa, no sentido de que o empregado não estava fazendo horas extras. Na verdade, todas as testemunhas corroboraram toda a matéria defensiva apresentada em contestação. Mesmo que essas testemunhas tenham sido levadas pelo autor da ação,
a prova produzida, ela não vai ser de titularidade de nenhuma das partes. A prova produzida, ela é do processo. Isso significa que, apesar de o ônus da prova de comprovar, né, a jornada ser do empregador, nesse caso, ele que tinha que apresentar o controle de ponto, né? Isso não significa que eu não possa, né, me utilizar de outras provas que foram produzidas nos autos. Pelo contrário, eu devo me utilizar das provas produzidas nos autos em busca da verdade real antes de me utilizar do julgamento com base no ônus da prova. Eu só vou julgar com base no ônus da prova, ou seja, de quem era o dever de comprovar isso. Quem não comprovou vai ter a decisão prejudicial para si, né? Eu só vou me utilizar dessa sistemática quando eu não tiver provas nos autos. Então, nesse caso, apesar do ônus da prova ser da empresa de apresentar o controle e ela não apresentando, tendo provas orais, testemunhais, né, que corroboram as alegações na contestação, elas serão utilizadas, né, em detrimento do julgamento com base no ônus da prova. Então, veja bem, ônus da prova só é utilizado quando? Quando eu não tenho prova nos autos ou quando as provas são insuficientes. Por isso, pessoal, qual é o objetivo da produção de provas? Busca da verdade real. Busca da verdade real com formação do convencimento do juiz, tá? Então, o primeiro objetivo é esse, a produção de provas. Produção de provas que vão nos levar à efetiva verdade real do caso. E a regra geral é provar os fatos, né? Porque o direito deve ser de conhecimento do juiz, tá? Agora, se não tem provas nos autos, se a gente não conseguiu produzi-las, aí sim eu vou me utilizar do ônus da prova. Quem precisava comprovar isso? Fulaninho. Fulaninho não conseguiu comprovar, então a sentença vai ser improcedente para o fulaninho. Tá? Agora, se porventura fulaninho não conseguiu comprovar, mas existem provas nos autos que corroboram a alegação do fulaninho, então fulaninho vai ter a sentença procedente a ele, ok? Por quê? Porque no processo a gente busca a verdade real, ok? Pessoal, muito bem. Então, regra geral, a gente prova os fatos, porque o direito deve ser de conhecimento do juiz. Mas temos exceções. Quais são as exceções? Direito estrangeiro, tá? Municipal, estadual, consuetudinário e vigência de norma coletiva. Isso é de necessidade de prova da parte, tá? Agora, também existem fatos que não precisam ser provados. Quais são esses fatos? Os fatos que são notórios, ou seja, de conhecimento público, tá? E não apenas das partes que aqueles fatos acontecem daquela maneira. Ou fatos que são confessados, ou seja, uma parte alega algo e aí chega a outra parte e admite que aquilo acontecia. Por exemplo, o autor alega que prestava serviços para a empresa com vínculo empregatício. A empresa vai lá e fala assim: realmente ele prestava serviço para mim, mas era com vínculo de autônomo. Nesse caso, a prestação de serviço em si não vai ser objeto de prova. A gente vai ter que ter a prova sendo direcionada à existência ou não do vínculo empregatício, porque esse foi o fato controvertido. Agora, a existência da prestação de serviço em si foi confessada, por isso não precisa ser provada. Ok, pessoal? Fatos incontroversos também não precisam ser provados, ou seja, aqueles fatos que são alegados por uma parte e não são negados pela parte contrária, ok? Eles se tornam incontroversos. Muito bem, agora sim, depois de todo esse resumo, a gente vai passar para alguns precedentes importantes que falam sobre ônus da prova. Pessoal, a gente vai começar falando da ausência de assinatura no controle de ponto. A gente acabou de ver o quê? Que o controle de ponto, né, ele é uma prova documental muito utilizada quando a gente tem o quê? Demandas que versam sobre pagamento de horas extras. E mais do que isso, quando temos uma empresa com mais de 20 trabalhadores, é obrigatória a apresentação do controle de ponto. Mas aí,
começou-se a ter muita discussão sobre a validade do controle de ponto, porque o controle de ponto ele fica na posse do empregador. E às vezes o empregador apresentava esse controle de ponto no processo e o empregado falava assim: não, mas esse controle de ponto está errado. Inclusive, eu não assinei esse documento, por isso ele é inválido. E aí chegou no TST essa discussão. A ausência de assinatura do empregado no controle de ponto invalida essa prova, invalida esse controle de ponto como meio de prova, e segundo o TST, não, pessoal. Simplesmente porque a CLT não prevê como exigência para a validade do controle de ponto a sua assinatura. Portanto, a ausência de assinatura do controle de ponto não vai afastar por si só a validade desses controles de horário, ok? Agora a gente vai passar para a nossa segunda tese, que é a tese 122, que vai falar do controle de ponto do empregado doméstico, pessoal. A grande discussão aqui era a seguinte: pessoal, como a gente acabou de falar, na CLT a previsão é exigência de controle de ponto para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores. Muito bem. Agora, no caso do empregado doméstico, essa exigência de 20 trabalhadores vai se aplicar? Não vai se aplicar? Como é que funciona, professora? Primeira coisa que a gente tem que esclarecer aqui, para vocês conseguirem entender a sistemática. A CLT se aplica ao empregado doméstico? E aí eu já respondo para vocês que não. A CLT não se aplica ao empregado doméstico, porque nós temos uma legislação especial para o empregado doméstico, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Só se nós não tivermos uma previsão específica na lei complementar, ou seja, se tiver uma lacuna na lei complementar, é que nós buscaremos de forma supletiva uma normativa na CLT. Mas, regra geral, o que vai se aplicar? A Lei Complementar 150 de 2015. E no caso de controle de ponto, a Lei Complementar tem lacuna? Não tem. A Lei Complementar, se não me engano, é o seu artigo 12. A Lei Complementar, no seu artigo 12, prevê que é obrigatório que o empregador doméstico ele realize o controle de ponto do seu empregado. E aí que vem o pulo do gato. A Lei Complementar 150 de 2015 não diz que o controle de ponto vai ser feito se tiver mais de 20 trabalhadores. Não, na verdade, o controle de ponto tem que ser feito independentemente da quantidade de trabalhadores. Tem um empregado doméstico na casa? Já tem que ter controle de ponto dele. Tem 2? Tem que ter também. Tem 3? Tem 4? Tem 5? Independentemente do número, tem que ter controle de ponto do empregado doméstico. E aí, pessoal, chega o TST e reafirma o que já estava previsto na legislação. Ou seja, a tese vem e fala assim: a ausência de apresentação dos registros de jornada pelo empregador doméstico vai gerar presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho alegada na petição inicial, que pode ser elidida por prova em contrário. Ou seja, tendo em vista que a Lei Complementar 150 de 2015 prevê que o empregador doméstico tem que efetuar o controle de ponto do empregado doméstico, de quem é o ônus de apresentar esse controle de ponto numa ação? É do empregador doméstico. Portanto, se ele não apresentar o controle de ponto, esse empregador doméstico, ele vai estar gerando uma presunção relativa da jornada que foi alegada pelo empregado doméstico na petição inicial. Nada mais é aqui do que o ônus da prova, ou seja, de quem é o ônus da prova de apresentar o controle de ponto? Do empregador doméstico. Se ele não apresenta, a gente tem uma presunção relativa de veracidade da jornada que é alegada na petição inicial. E por que eu falo que é uma presunção relativa, pessoal? Porque a presunção relativa, ela gera uma presunção, mas admite prova em contrário. Então, se tiverem provas testemunhais que refutam a jornada da petição inicial, elas vão poder ser consideradas, mesmo que o controle de jornada não tenha sido apresentado, ok? Agora, seguindo, nós vamos falar um pouquinho do controle de ponto na atividade externa. Pessoal, do que estou falando aqui?
Nós temos, né, a previsão na CLT, no artigo 62, tá? De que o capítulo relacionado às normas de duração do trabalho, ou seja, o capítulo da CLT que prevê limites de duração de trabalho, controle de ponto, pagamento de horas extras, esse capítulo não se aplicará a alguns trabalhadores. Dentre esses trabalhadores, aos quais não se aplicará esse capítulo de duração de jornada, estão os empregados que exercem atividade externa e essa atividade externa for incompatível com controle de jornada. Ou seja, empregados que exercem atividade de fiscalização externa, né? Empregados que de alguma forma exerçam uma atividade que seja inerente à sua realização em ambientes abertos. E mais do que isso, que tenham incompatibilidade com controle de jornada. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia nós temos muita tecnologia, né, pessoal? Não é só porque alguém exerce uma atividade externa que essa atividade vai ser incompatível com controle de jornada. Um exemplo clássico são os motoristas. Hoje em dia é muito comum que motoristas de empresas de logística tenham GPS instalados nos caminhões. Isso porque nós temos uma maior segurança, né? Caso essa mercadoria seja roubada, a gente consegue localizar, mas também porque a gente consegue fiscalizar a rota que aquele trabalhador está realizando, né, na sua entrega. Então, essa fiscalização por meio de GPS da localização também pode ser um mecanismo de comprovação da jornada, ou seja, aquele trabalhador ele está exercendo sua atividade porque ele está fazendo a rota de entrega inerente à prestação de serviço. Nós também temos possibilidade, né, de celulares serem utilizados, né, com mecanismos de GPS para controle de jornada. Então, veja bem, só vai ter a exclusão do controle de ponto na atividade externa quando houver comprovação de que esse trabalhador que realiza atividade externa tem uma atividade que é incompatível com o controle de jornada. Isso é o que a CLT fala. E aí a gente chega na seguinte pergunta. Tudo bem, entendi. Se exercer atividade externa e for incompatível com controle, não tem aplicação do capítulo de duração de jornada. Então, não vai ter controle de ponto, não vai ter pagamento de horas extras, não vai ter nada disso. Muito que bem. Mas de quem é o ônus da prova de comprovar que essa atividade ela é realizada em âmbito externo e ela é incompatível com controle de jornada? É isso que a tese vem responder para a gente. E ela fala que é do empregador o ônus de comprovar a impossibilidade do controle de jornada externo, por se tratar de fato impeditivo do direito do trabalhador. Ok, pessoal? Então, é do empregador o ônus de comprovar que a atividade é realizada em âmbito externo e que ela é incompatível de controle, incompatível com o controle de jornada. Ok? Muito que bem. Pessoal, nós chegamos agora no tema 232, esse tema que vai falar sobre ônus da prova no Vale Transporte. Ou seja, Vale Transporte é um benefício que é pago para o empregado, mas ele é pago quando o empregado preenche os requisitos legais para a sua concessão. E aí a gente chega na seguinte pergunta: de quem é o ônus da prova de comprovar que o empregado não preenche os requisitos para se beneficiar do Vale Transporte? E aí o TST diz o seguinte, pessoal, é do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos para a concessão do Vale Transporte ou não pretende fazer uso desse benefício. Aqui a gente tem que dividir em duas partes. Primeiro, o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos para a concessão do Vale Transporte. Por que o ônus é de comprovação que não preenche os requisitos? Porque nós temos aqui uma presunção legal, né? Uma presunção, na verdade, jurisprudencial, né, de que o empregado, na maioria dos casos, preenche os requisitos para a concessão do Vale Transporte. Então, majoritariamente falando, a maioria dos empregados preenche os requisitos para
se beneficiar desse direito. Portanto, a prova tem que ser do não preenchimento desses requisitos. Então, num primeiro momento, existe essa presunção que inverte o ônus da prova. Mas num segundo momento, nós também temos a inversão do ônus da prova aqui, no sentido de valorizar a melhor aptidão do empregador para comprovar isso. Por quê? Porque, veja bem, o empregador, ele tem o dever de documentação. Ele tem que documentar, ele tem que manter um registro do empregado com as informações sobre a concessão do Vale Transporte ou se aquele trabalhador não vai se utilizar do Vale Transporte, por quê? Então, esses requisitos, tudo isso fica documentado no formulário, na ficha cadastral do empregado, tá? Por isso, esse empregador tem maior aptidão para provar que esse empregado não preenche os requisitos para a concessão do Vale Transporte. Agora, se ele preenche os requisitos e ele escolheu não usufruir desse benefício, o que nós percebemos aqui é que ele ter optado por não se utilizar de um benefício que ele tem direito, isso é um fato impeditivo do gozo do direito. Né? Porque o que seria um fato constitutivo do direito? O cumprimento dos requisitos para se utilizar do direito. Agora, a opção por negar, né, o usufruto desse direito que ele tem, esse benefício que ele tem direito, é um fato impeditivo desse direito. Então, no caso aqui, a tese nada mais está falando que comprovação da não satisfação dos requisitos. Quem tem maior aptidão para comprovar é o empregador. Por isso, ele vai comprovar com base na melhor aptidão do ônus da prova. Então, é uma inversão do ônus. Agora, no caso, né, dele preencher os requisitos, mas ele escolher não se beneficiar do benefício, isso é um fato impeditivo. Então, de acordo com a distribuição estática do ônus da prova, também é ônus do empregador comprovar isso. Então, seja de um lado, seja do outro, o TST entende que é ônus do empregador comprovar que o empregado ou não satisfaz os requisitos, ou se ele satisfazer os requisitos, ele não quer usar o benefício do Vale Transporte. Ok, pessoal? E aqui essa tese, ela é uma reafirmação de uma súmula do TST. Por isso que a gente tem uma previsibilidade muito grande de que essa súmula venha a ser cobrada, né? Que é a súmula 460, que fala exatamente a mesma coisa da tese, ó. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do Vale Transporte ou não pretende utilizar esse benefício. Ok, agora vamos passar para a tese 272, que também vai falar de ônus da prova, tá? Ela vai falar do ônus da prova quando o empregado ele opta por vender férias. De quem é o ônus da prova? De comprovar que o empregado optou pela venda de férias. Pessoal, nesse caso, nós temos o ônus da prova do empregador também. Por quê? Porque o direito das férias, né, o fato constitutivo do direito das férias é o quê? É a consumação do período aquisitivo das férias. Então, se o empregado trabalhou mais de um ano, ele tem o direito de gozar das férias no ano seguinte, né? Então, ele tem um ano para que seja concedida as férias no período concessivo. Então, a partir do momento que ele completa um ano de trabalho, ele ganha o direito de gozar das férias. E se ele vende as férias, ele tem um impedimento de gozar dessas férias, obviamente, porque ele vendeu, ele trocou o lazer pelo valor remuneratório daquelas férias. Portanto, a venda das férias é um fato impeditivo do direito de gozo dessas férias. E isso faz com que seja o ônus do empregador a prova relativa a essa opção do empregado em converter 1/3 de período de férias em abono pecuniário nos termos previstos no artigo 143 da CLT. Ok, pessoal? Muito que bem. Vamos agora passar para a tese 273, que vai falar do ônus da prova do recolhimento do FGTS.
Quem tem que comprovar que o FGTS foi recolhido de forma correta, de forma regular? Mais uma vez, pessoal, é ônus do empregador, né, provar a regularidade do depósito do FGTS, pois o pagamento é um fato extintivo do direito do autor. Novamente, o fato constitutivo do direito aqui é a própria existência do vínculo empregatício, né? E a regularização dos depósitos faz com que a gente não possa mais pleitear o recolhimento desse direito. Portanto, o pagamento por meio da regularidade dos depósitos é um fato extintivo desse direito do autor, o que faz com que, de acordo com a distribuição estática do ônus da prova, seja ônus do empregador provar a regularidade dos recolhimentos dos depósitos do FGTS. Novamente, essa tese é uma reafirmação de um entendimento do TST que já estava sumulado, a súmula 461 do TST. Tá? E aí, essa súmula se embasa muito no dever de documentação do empregador também, né? A regularidade de depósitos, né? Ela é feita, a comprovação dessa regularidade é feita por meio de documentação dos recibos que o empregador ele precisa guardar, ok? Agora a gente passa para a tese 278, que vai falar do ônus da prova do término do contrato de trabalho, pessoal. E de quem é o ônus da prova, né, de comprovar o fato do despedimento ali do contrato, né? A tese vai falar para a gente que o ônus de provar o término do contrato, quando negada a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, veja bem, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, o empregado, ele diz que prestou serviço, né, para o empregador. E aí o empregador fala o seguinte, ó, olha, ele não prestou serviço para mim não, mas se ele prestou, né, eu também não o despedi. Veja bem, nessa situação, ele negou a prestação de serviço e ele negou que ele despediu. Se ele nega que ele despediu, obviamente é porque, de alguma forma, ocorreu uma prestação de serviço. Então, se o empregador, ele nega a prestação de serviço e nega, né, de forma subsidiária, o despedimento, caso tenha ocorrido uma prestação de serviço, ele acaba atraindo para si o ônus da prova. Por quê? Porque o despedimento é um fato, né, extintivo do direito do autor, né? Então, nessa situação, o empregador tem o ônus da prova, tá? Pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. E essa presunção, pessoal, favorável ao empregado, também se embasa na prática, porque, regra geral, na maioria dos casos, não é o empregado que pede demissão, é o empregador que demite o empregado. Então, esse princípio da continuidade da relação de emprego gera uma presunção relativa favorável ao empregado. E por que é relativa? Porque existe a possibilidade de se valorar provas em contrário que corroborem a alegação da empresa no sentido de que não houve o despedimento, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a reafirmação da súmula 212 do TST, que fala que o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, tá? Pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Ok, pessoal? Agora nós vamos para a tese 214, que vai falar da anotação na carteira de trabalho. Pessoal, o que a tese visa responder para a gente é o seguinte: se porventura eu tenho uma anotação na carteira do trabalho, essa anotação na carteira do trabalho é uma presunção, é uma prova que gera uma presunção absoluta da verdade do que está ali anotado, ou é só uma presunção relativa que admite outras provas em contrário? E aí a tese vem falar, pessoal, que é uma presunção relativa. Por quê? Porque quem vai anotar a carteira de trabalho é o empregador. Ou seja,
eu tenho a possibilidade do empregador colocar o que ele quiser naquela carteira de trabalho. Então, veja bem, pode acontecer do empregador anotar um salário de R$ 2.000 ali na carteira e pagar por fora mais R$ 2.000 de salário para o empregado, justamente porque ele não quer que aquele salário gere reflexos em outras verbas. Nessa situação, esse empregado ele pode ingressar com uma reclamação trabalhista, pleiteando o reconhecimento da natureza salarial dessas verbas pagas por fora com os consequentes reflexos. E aí, o empregador ele pode apresentar a carteira de trabalho falando assim: olha, mas na carteira de trabalho está anotando que o salário dele era só 2.000. E aí a gente chega na seguinte questão: essa carteira de trabalho ela é uma prova absoluta de que o salário efetivamente era 2.000 ou é apenas uma prova que gera uma presunção relativa, admitindo outras provas em contrário? E aí a segunda opção prevalece, né? Então a tese fala que as anotações apostas pelo empregador na carteira de trabalho não vão gerar presunção absoluta, apenas uma presunção relativa. Ok, pessoal? E novamente, essa tese ela vem reafirmar uma súmula do TST, a súmula 12, que fala exatamente a mesma coisa. Ó. As anotações apostas pelo empregador na carteira de trabalho, tá, não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum, ok? Vamos lá. A gente agora vai falar um pouquinho da suspeição da testemunha, tá? Também é uma tese muito importante, não se relaciona diretamente com o ônus da prova, mas eu também coloquei aqui para vocês porque ela é muito quente, ela é super recente. É o tema 307, né, que fala sobre ele vai responder a seguinte questão. Ele vai responder o seguinte: se porventura uma testemunha, ela trabalha para a empresa, não só trabalha para a empresa, que é ré no processo, tá? Mas ela trabalha para a empresa com um cargo de gerência ou um cargo de confiança na empresa. E ela vai prestar testemunho no processo. Ela não é suspeita pelo fato de ter um cargo de gerência dentro da empresa que é ré no processo? É essa pergunta que vem ser respondida no tema 307. E segundo o TST, a mera existência, o mero exercício de um cargo de gerência ou de função de confiança não vai constituir por si só uma causa de suspeição da testemunha. Então, só porque ele é gerente ou só porque ele tem um cargo de confiança, não teremos automaticamente a declaração da testemunha como suspeita. A não ser que nós tenhamos provas nos autos de que essa testemunha ela realmente não tem uma isenção, não é imparcial, né? Então, nesse caso, ela não vai ser ouvida como testemunha, ou se o juiz entender que é necessária a sua oitiva, ela vai ser um mero informante, tá? Então, veja bem, o gerente, né, ele vai poder ser ouvido? Vai, tá? Ele não é simplesmente pelo fato de ser gerente suspeito. Agora, se eu tiver provas que esse gerente ele é parcial, ele não tem imparcialidade, ele tem interesse na causa. Então, por exemplo, foi prometido que ele ia receber um adicional salarial, ele ia receber uma promoção, se ele falasse X ou Y no seu depoimento. Nesse caso, eu tenho provas de que ele não tem uma isenção de ânimo, ele tem interesse na causa. Nesse caso, ele vai poder ser declarado suspeito. Ou também, ele poderá ser declarado suspeito se ele tiver um cargo muito grande de gestão e de mando, que faça com que ele tenha poderes equiparados ao próprio empregador. Às vezes, pessoal, o empregador ele nem aparece no estabelecimento, né, da empresa. Ele coloca um gerente lá de sua confiança que vai tocar tudo sozinho. E aí, nesse caso, esse gerente que tem um grande poder de mando, uma grande gestão do estabelecimento, sendo equiparado ao empregador, aí sim, nesse caso, ele é suspeito, tá? Mas o que vocês têm que levar para a prova é, só porque ele é gerente, só porque ele tem cargo de gerente, se a questão só falar isso, ele não é suspeito. Agora, se falar que ele tem uma ausência de isenção de ânimo ou ele tem poderes de mando e gestão equiparados ao empregador, aí nesses casos ele é suspeito sim, ok? Agora falaremos um pouquinho do tema 266, que vai falar do pagamento espontâneo do adicional de periculosidade e obrigatoriedade da perícia, tá, pessoal?
Que acontece é o seguinte, regra geral, nós temos a obrigatoriedade, é obrigatório a realização da perícia quando nós temos pedidos de pagamento de adicional de periculosidade ou insalubridade. É obrigatório a prova pericial para pedidos de indenização, pedidos de adicional de periculosidade e insalubridade. É obrigatório, essa é a regra geral. Contudo, se porventura o empregador paga de forma espontânea esse adicional para o empregado, ele paga. Ele não tem nenhum tipo de fiscalização ou de documento técnico que comprove a periculosidade, mas ele vai lá e paga de forma espontânea esse adicional para o empregado. Nessa situação, né, eu tenho a obrigatoriedade da realização da perícia? E aí o TST vem responder que não tem, tá? Nesse caso é uma exceção à regra. Então, o pagamento do adicional de periculosidade, efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que não tenha sido feito no valor, né, previsto na CLT como valor correto, ou seja, paga de modo proporcional ao tempo de exposição ou num percentual inferior ao que é previsto legalmente, mesmo nesses casos, esse pagamento espontâneo dispensa a realização da prova pericial técnica, tá? Por quê, pessoal? Porque esse pagamento espontâneo torna incontroversa a verba, torna presumida a existência do trabalho em condições perigosas, tá, pessoal? E essa tese, novamente, ela é uma reafirmação da jurisprudência sumulada do TST. A súmula 453 do TST fala exatamente a mesma coisa. Fala que o pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco e em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, vai dispensar a realização da prova técnica exigida na CLT no artigo 195, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condição perigosa, tá? E por que isso acontece, pessoal? Justamente porque temos a previsão do CPC. Aqui eu trouxe aqui a fundamentação para vocês, ó. O artigo 195, que acabamos de falar, ó, artigo 195, que prevê a obrigatoriedade da perícia, ó, nos casos de pleito de adicional de insalubridade e periculosidade, mas nós também temos, no caso, ó, o artigo 374 do CPC. Esse artigo do CPC, ele vai prever o quê? Ele vai prever que não depende de prova, tá? Os fatos que sejam notórios, né, afirmados por uma parte, confessados pela outra, ou o caso que se aplica aqui para a gente, ó, os admitidos no processo como incontroversos. Por que é incontroverso o pedido de adicional de insalubridade aqui ou de periculosidade? Porque o empregador está pagando de forma espontânea esse adicional, tornando incontroverso esse fato. Tá? Que fato? O fato da periculosidade ou da insalubridade, no caso, tá, pessoal? Pois bem, agora a gente passa para mais um tema, tá? Que vai falar sobre perícia também. Veja bem, eu disse para vocês que a perícia, a prova pericial, ela é obrigatória quando eu tenho pleito de adicional de insalubridade e periculosidade. Ok, essa é a regra geral. Acabamos de ver uma exceção, quando temos o pagamento espontâneo do adicional. Agora veremos outra exceção. Qual é a outra exceção? Quando eu não consigo fazer a prova pericial porque a empresa fechou. E aí, nesse caso, a empresa fechou, eu não tenho possibilidade de fazer a prova pericial. O que eu vou fazer? Vai ser improcedente o pedido do adicional? Não vai, pessoal. Pelo menos não de forma automática, né? Nesse caso, o TST dá a possibilidade da gente utilizar de outros meios de prova. É o que prevê aqui essa tese, pessoal, que é reafirmação da OJ 278 do TST, que fala o seguinte, ó, a realização de perícia é obrigatória para a verificação da insalubridade, mas quando não for possível sua realização,
como no caso de fechamento da empresa, a gente pode se utilizar de outros meios de prova. E no caso de fechamento da empresa, pessoal, a primeira coisa que a gente tenta fazer é se utilizar de prova emprestada. Às vezes teve outro processo de outro colega de profissão daquele trabalhador que exercia atividade no mesmo ambiente do trabalho, né, que também era insalubre, e naquele processo deu tempo de fazer a prova pericial antes do fechamento da empresa. Nesse caso, vai poder ser utilizada a prova emprestada pericial desse outro processo. E aí você puxa essa prova pericial para o seu processo para se utilizar dela, tá? Muito que bem. Aqui já vimos, né, que é a reafirmação da OJ, que fala exatamente a mesma coisa, por isso que vem a relevância desse tema, né? E aí a gente chega, se eu não me engano, é a última tese que eu trouxe para a gente aqui, para depois a gente já falar do tema do STF. É a tese aqui 286, que vai falar se é possível ou não a juntada de documentos, de provas documentais, quando a gente já está na fase recursal. E aí eu digo para vocês o seguinte: depende. Depende do que, professora? Depende. A gente vai ver do que depende. Porque, veja bem, regra geral, você não pode. Você não pode juntar a prova documental na fase recursal. Por quê? Porque, regra geral, você tem que juntar a prova documental no primeiro momento que você fala nos autos. Então, se você está apresentando a petição inicial, você tem que juntar a prova documental junto com a petição inicial. Se você está apresentando contestação, você tem que juntar a sua prova documental junto com a contestação. Eventualmente, se precisar apresentar uma prova documental superveniente ali, pode fazer uma réplica, mas aí tem que abrir prazo para outra parte se manifestar sobre aquelas provas, tá? E aí, quando a gente chega na parte da fase recursal, você não pode ficar apresentando provas novas, a não ser em duas situações. Então, regra geral, eu posso juntar documentos na fase recursal? Não, não posso. A não ser nas hipóteses previstas aqui na tese. Ou seja, a juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando eu tenho, né, um justo impedimento que oportunizou a juntada desse documento no momento oportuno, ou seja, é uma prova velha, era uma prova que já existia ao longo da fase de conhecimento, mas eu não consegui juntar ela porque eu tinha um justo impedimento que não possibilitou que eu juntasse ela naquele momento. Então, às vezes, eu não estava em posse daquela prova, eu não tinha conhecimento daquela prova, enfim, você justifica que aquela prova era velha, já existia, mas eu não conseguia juntar ela no processo. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, que também possibilita a juntada dessa prova, é quando esse fato, né, essa prova se refere a fato posterior à sentença. Então, nesse caso, a prova mesmo é nova, porque o fato é superveniente, é posterior à sentença. Então, nessa situação, você também pode juntar essa prova no processo. Então, são duas situações nas quais você pode juntar prova na fase recursal. Prova velha, mas que você não juntou porque tinha um justo impedimento, ou a prova nova, ou seja, aquela prova de um fato posterior à sentença. Ok, pessoal? E, novamente, essa tese vem reafirmar um entendimento simulado do TST, a súmula 8, que fala exatamente a mesma coisa, tá? Que eu trouxe aqui no slide para vocês também. Agora, para finalizar a nossa aula com chave de ouro, tá? Eu trouxe o quê? Eu trouxe o tema mais importante dos últimos tempos para quem presta procuradorias. Então, tira a energia da onde vocês não têm, porque agora vale a pena. A gente vai fechar essa aula com chave de ouro, tá? Nós falaremos do tema 1118 do STF. Esse tema vai falar sobre o ônus da prova em casos de terceirização na administração pública. E antes de ler o tema com vocês, eu quero responder duas perguntas que são importantes antes da gente entrar nessa tese, ou seja, são perguntinhas que são pressupostos para que a gente entenda a tese. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a administração pública pode terceirizar os seus serviços? E aí eu quero que vocês respondam que sim, é lícita, é válida a terceirização na administração pública. Inclusive, o STF, no tema 725, né, já previu que qualquer forma de terceirização,
né, é lícita. Tá? Então, inclusive, nesse caso, a gente tem a licitude da terceirização na administração pública. Essa é a primeira pergunta já respondida. A segunda pergunta é a seguinte: tudo bem, é lícita a terceirização na administração pública, mas a administração pública, como tomadora de serviços terceirizados, pode ser responsabilizada, ou seja, o trabalhador terceirizado, que tem vínculo com a empresa de terceirização, quando ele não tem os seus direitos trabalhistas pagos pela empresa de terceirização, pode acionar a administração pública para pagar esses direitos trabalhistas? E a resposta é sim. A administração pública, ela responde de forma subsidiária, ela tem responsabilidade subsidiária, tá? Então, ela vai poder ser acionada para responder pelos créditos trabalhistas oriundos da prestação de serviço pelo trabalhador terceirizado. Mas essa responsabilidade só ocorre quando eu tenho a comprovação de que a administração pública não fiscalizou de forma correta o contrato. A administração pública fechou os olhos para as irregularidades que estavam sendo perpetradas pela empresa de terceirização. A administração pública fiscalizou de forma ineficiente. A isso nós chamamos de culpa invigilando. Então, a administração pública só terá responsabilidade pelos créditos trabalhistas originados na prestação de serviço terceirizada quando ela tiver culpa em vigilando. Ela não fiscalizou corretamente o contrato de terceirização. Então, aqui a gente já responde a nossa segunda pergunta. E aí, o tema 1118 vem responder a terceira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês agora. E a terceira pergunta é: ok, professora, pode terceirizar. A administração pública pode ser responsabilizada, mas só se tiver culpa e vigilando. E aí eu te pergunto, de quem é o ônus da prova de comprovar a culpa em vigilando da administração? E aí, não sou eu que respondo para vocês, meus queridos, é o próprio STF. E o STF fala que a responsabilidade de comprovar a culpa em vigilando da administração é do empregado, do trabalhador, do autor da ação. Então, veja bem, aqui nós temos o resumo de tudo isso que a gente conversou aqui. Não há responsabilidade subsidiária da administração por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da empresa prestadora de serviços contratada, ou seja, a empresa de terceirização de serviços, se amparado exclusivamente na inversão do ônus da prova. Então, aqui não posso inverter o ônus da prova, tá? Remanesce imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Trocando em linhas mais resumidas para vocês, o que a tese está falando para a gente é: eu não posso inverter o ônus da prova, como o TST fazia antigamente, e dizer o seguinte: olha, administração, você tem maior aptidão de prova de conseguir comprovar que você fiscalizou o contrato, simplesmente porque é você que tem contato com a empresa de terceirização e é vocês que têm o contrato, vocês que conseguem trocar e-mail entre vocês, trocar documentação, então você que consegue apresentar essa documentação aqui no processo e comprovar que você fiscalizou. Então, o TST tinha entendimento consolidado de que havia uma inversão do ônus da prova aqui, porque a administração tinha maior aptidão probatória de comprovar que fiscalizou o contrato. E aí chega o STF e fala assim: não, eu discordo, tá? Então, não podemos mais inverter o ônus da prova e relegar a administração à prova de que ela fiscalizou. Pelo contrário, o trabalhador terceirizado que terá o ônus da prova de comprovar que a administração foi negligente na sua fiscalização, que a administração teve uma conduta comissiva ou omissiva, tá? O que é um ônus, pessoal?
é muito complicado, muito duro para o empregado terceirizado, simplesmente porque o empregado terceirizado, ele, regra geral, tem um contato mais direto com a empresa de terceirização, porque o vínculo empregatício é com a própria empresa de terceirização. O contato com a administração, as suas possibilidades de comprovar que a administração foi negligente na fiscalização do contrato, são um pouco precários, né? Para não dizer algo pior. Muito bem, mas para a prova vocês têm que levar isso, tá? E aí o item 2 desse tema vai falar o seguinte, ó, que haverá comportamento negligente da administração se ela for notificada formalmente, tá? E ela permanecer inerte após o recebimento dessa notificação formal. E essa notificação formal, ela vai ter qual conteúdo? Essa notificação formal seria informando que a empresa de terceirização contratada está descumprindo as obrigações trabalhistas. E quem poderia enviar essa notificação formal, né? O trabalhador, que a gente sabe que na prática seria muito difícil da gente conseguir ver isso acontecer, porque o trabalhador, quando ele está com o vínculo empregatício vigente, ele tem medo, né, de ser demitido, então ele não ficaria notificando de forma formal a administração pública, né, das irregularidades que a empresa que o contratou está realizando. Então essa possibilidade é um pouco mais difícil de acontecer na prática, mas essas outras aqui são possíveis, ó. A notificação formal realizada pelo sindicato, então o sindicato poderia encaminhar carta com AR, né, para a administração falando que está tendo denúncias dos trabalhadores de que a empresa de terceirização não está pagando salários, por exemplo. Então essa notificação seria possível. E principalmente o Ministério Público, a Defensoria, né, quando a gente tem um inquérito civil para apuração de irregularidades com base em denúncias dos trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho poderia notificar, né, oficiar essa administração informando dessas irregularidades. E se houver essa notificação e mesmo assim a administração permanecer inerte, isso seria uma prova robusta do comportamento negligente da administração, o que geraria a sua responsabilização de forma subsidiária, ok? E aí, pessoal, nós temos o item 3. O item 3 traz uma exceção à responsabilidade subsidiária. Por quê? Porque vai falar que quando estivermos falando de condições de segurança, higiene e salubridade do trabalhador, né, ou seja, situações de meio ambiente do trabalho sadio, estaremos diante de uma responsabilidade direta da administração, quando o trabalho for realizado dentro das dependências da administração. Então, se o trabalhador terceirizado exerce suas atividades dentro da administração, no meio ambiente da administração, a administração tem responsabilidade direta, responsabilidade objetiva, direta, né, de garantir esse meio ambiente seguro e sadio para a administração. Desculpa, para o trabalhador, né? E aí, para finalizar, pessoal, nós temos o item 4, que fala que os contratos de terceirização, nesses contratos, a administração deverá exigir, né? Deverá exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados e também que ela adota medidas para assegurar, né, o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada nas formas previstas na Lei de Licitação, no artigo 121, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. Por que esse item 4 ele é interessante? Porque se vocês forem abrir a lei de licitação, no artigo 121, vocês vão perceber que a lei fala que a administração poderá utilizar essas medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, né? Que são as medidas elencadas na própria lei de licitação. Mas vem o STF e fala que a administração deverá, obrigatoriamente, ela deve adotar essas medidas para assegurar o cumprimento do contrato, tá? Então, aqui também seria um meio de comprovar a negligência da administração, ou seja, se a administração não adotou essas medidas que são previstas no artigo 121, sendo uma obrigação dela adotar, isso também seria um indício do seu comportamento negligente. Pessoal, esse tema, ele é muito, 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 muito importante para a prova de vocês, tá? Então, leiam, releiam,
tentem assimilar essa informação, porque tem muita chance de aparecer na prova de vocês. Bom, com isso eu termino a nossa revisão final. Espero que vocês tenham gostado e eu estarei aqui na torcida para que vocês façam uma excelente prova. Até mais!